Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal. Decidi fazer essa live porque estava um pouco sem tempo de fazer vídeo aqui em casa. Aí, para não ficar sem postar vídeo, que eu já fiquei semana passada, resolvi fazer uma livezinha jogando com vocês Hearts of Iron 4. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou jogando e explicando o jogo para vocês. E vocês vão dando sugestões durante a live ou perguntando alguma coisa do canal, alguma curiosidade que vocês tenham. Eu vou começar o jogo jogando em 1º de janeiro de 1936, porque eu quero criar uma nação, eu quero deixar ela forte para poder chegar na Segunda Guerra já preparada. Vou fazer diferente daquela vez que a gente começou em 1939, mas que era só uma live de teste, então não ficou muito legal como eu gostaria. Mas eu vou começar em 1936 e a nação que eu vou escolher é a mesma da live passada. Eu vou escolher a União Soviética para a gente começar. União Soviética, comunista, e eu vou tentar fazer a União Soviética se tornar um país fascista. Como eu não sou um especialista, não sou um especialista em Hearts of Iron 4, então eu vou jogar sem estar no Homem de Ferro, que é um modo que você meio que não tem como voltar atrás das suas atitudes no jogo. E eu vou jogar sem os focos históricos de IA, porque eu gosto de jogar com um jogo imprevisível, sem saber o que vai acontecer. Eu acho que é muito mais emocionante jogar dessa forma. Vamos começar então. Eu acho que eu já vou começar preparando os exércitos rapidamente da União Soviética para atacar a Finlândia logo de começo, porque eu sei que é um país que não tem muitas alianças com os aliados, então já vou poder conquistar aquela parte.
uma parte que é rica em alguns atributos assim minerais, que é sempre bom, né? Sempre bom ter bastante, que fica mais fácil de vencer quando chegar a guerra. Apesar que a União Soviética já é bem rica, né, nessa parte de minérios, de suprimentos em geral. Se bem que ele vai começar uma bagunça em 1936, a União Soviética tá uma droga. É, o jogo demora um pouquinho mesmo pra carregar. Está quase lá. Nessa live a gente pode ter certas horas a participação de um convidado especial, um bebezinho, fofinho, mas nada demais. Então, começou o jogo aqui, galera. A gente tem que basicamente, para começar a entender o jogo, a gente tem que cumprir alguma dessas sugestões que o jogo nos dá aqui em cima. Por exemplo, ele está começando dizendo que tem um espaço de pesquisa disponível. O espaço de pesquisa é muito importante nesse jogo porque ele vai adiantando as tecnologias do país. Por exemplo, eu vou começar pesquisando esse atributo aqui, que é para aumentar totalmente a infantaria, aumentar a tecnologia do nosso exército, que está bem atrasado, inclusive. Vou começar aqui, ó, pesquisando engenharia eletrônica, que também é para melhorar os nossos exércitos e aumentar um pouco a velocidade de pesquisa. Vou fazer esse aqui na parte de indústria, que é ferramentas de máquina básica, que ela aumenta a capacidade de eficiência da produção em 10%. Isso é muito importante nessa máquina de produção industrial que já é a União Soviética. Só que a gente está ruim das pernas, então a gente precisa ajeitar esse país um quanto antes que comece a Segunda Guerra. Que no focus, sem o focus IA, né, que são os focos históricos, elas meio que acontecem rapidamente, que você nem espera, já começa uma guerra aí. Não é igual ao foco histórico, que ocorre tudo igualzinho aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A gente tem fábricas civis livres. O que são as fábricas civis livres? As fábricas civis a gente usa para construir determinadas coisas que a gente quiser no nosso território, como fábrica militar, mais fábrica civil, infraestrutura, estaleiros navais, refinaria, de borracha, de mísseis e por aí vai. Estaleiros de navio. Então elas são extremamente importantes. Elas, as fábricas civis, que são praticamente a gente pode dizer, o dinheiro do jogo, são fábricas civis, e as fábricas militares, que também são de suma importância. Como o território da União Soviética é gigantesco,
Eu vou começar construindo algumas fábricas militares, porque a gente precisa muito, que a gente está sem. Vou colocá-las bem aqui para cima, longe de onde pode ser atacado, que é mais importante. A gente tem um país enorme que cabe bastante infraestrutura aqui nesse país ainda. Vou colocar umas 5 fábricas militares em construção e vou colocar mais umas 5 fábricas civis, que é o que a gente mais necessita nesse começo de jogo, que praticamente não está acontecendo nada, é só mais uma preparação do país mesmo para a guerra. Pronto, coloquei umas 6, 7 fábricas civis aqui para construir. A gente agora vai ajeitar as fábricas militares livres que a gente tem disponível para fabricar os nossos suprimentos e equipamentos do exército. Aqui eles estão produzindo 32 rifles por dia. Qual é a nossa demanda? Por enquanto a gente está com uma demanda de 159 rifles por dia, que vai aumentar isso com certeza porque eu não destravei o jogo ainda para o jogo mostrar o tanto que a gente tem de déficit de arma, que com certeza o nosso maior déficit é de equipamento de infantaria, que na época a União Soviética estava lascada nesse aspecto. Então a gente tem que aumentar essa produção de rifles no máximo, produção de equipamento também de suporte, que também é extremamente importante. Vou colocar aqui mais uma artilharia guinchada para construir, que também é extremamente necessário. E tanque leve, que basicamente é disso que é formado o exército da União Soviética, que é um exército bem assim. Em 1936 ele estava começando a melhorar das pernas. Eu vou excluir essa produção de aviões porque eu quero focar mais na parte do exército, porque aqui eles estão necessitando de borracha e a gente está sem borracha. Eles não são a emergência no momento, a emergência no momento é o exército que está com déficit. Caminhões, eu não sei se eu vou produzir ainda, eu só vou ver depois que eu destravar o jogo. Quando eu destravar o jogo aqui, despausar, eu vou ver se necessita de produção de caminhões. Mas por enquanto é basicamente isso. Deixa eu ver, ainda tenho 2 fábricas disponíveis que eu vou colocar para produzir um pouco mais de equipamento de suporte e artilharia guinchada, que também é muito importante nesse jogo. Temos fábricas militares livres? Temos ainda fábricas militares livres. Equipamentos de suporte ou artilharia guinchada? Acho que eu vou colocar equipamentos de suporte porque é o mais necessário para os soldados do exército. Aqui é o foco nacional, é o foco que o país tem no momento. Por exemplo, ele vai ficar focado no que? Na política, na pesquisa, na indústria, na mão de obra, na estabilidade, expansão territorial. Então tudo tem que começar de algum jeito. Esses são todos os focos que o país tem, que é meio a direção que o país vai. E a gente vai começar com o expurgo. A gente vai precisar começar com o expurgo de Stalin, porque senão a gente não vai poder explorar esses outros focos aqui que são bastante importantes. Vou começar com um grande expurgo. Vai demorar um pouco, mas ele é importante. Não tem nenhuma divisão em treinamento e eu não vou colocar nenhuma divisão em treinamento porque a gente está bem ruim das pernas em termos de equipamentos, então não tem para que treinar, que o treinamento só vai tirar mais suprimentos das tropas que já não tem. Temos equipamentos desatualizados em produção, que com certeza são navios antigos que já estão ali em produção, que eu vou diminuir essa produção aqui para não perder. Eu vou deixar só esse produzindo para não perder a produção que já está estabelecida, mas eu não vou deixar produzir 12
12 desses navios antigos, né? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui já parece que ele é um pouco mais atualizado. Esse aqui também era, mas eu não quero produzir esses navios. Eu quero fazer a minha própria produção. Então, eu vou só deixar produzir mais um de cada. Finalizar essa produção aqui de navios. Deixa eu ver. Casco de Destroyer, eu vou produzir um só de cada. Vou ter que alocar cada um na sua frota. Vou colocar esses cascos de Destroyers. Esses Destroyers, no caso. Esse aqui eu vou colocar no Severn Fleet. Este eu vou colocar também no Severn Fleet, que é mais navios de observação. Este cruzador eu também vou pôr aqui. Este eu já vou colocar nessa frota aqui, para dar uma fortalecida. Esses submarinos vão para a frota de submarinos, que está bem enfraquecida aqui com apenas 6. Apesar que eles devem ser só de suporte. Pronto, esperar produzir isso aqui. Agora, divisões não designadas. Isso aqui é o que a gente tem que alocar as nossas tropas em algum exército e colocar um general responsável por elas. Aqui, ó, no caso, nós temos essas tropas aqui do norte que a gente vai, no caso, eu vou atacar, tentar, né? Atacar a Finlândia primeiro. Eu vou atacar a Finlândia porque eu vou me tornar fascista, né? Eu vou tentar fazer a União Soviética se tornar fascista. Então ela vai ter uma grande vontade de conquista no país, assim, no mundo, né? Ele vai ter que conquistar boa parte da Europa. Essa vai ser o nosso objetivo, assim, de começo, que é começar conquistando a Finlândia para depois ir conquistando aos poucos a Europa. Claro que a gente vai estar aliado à Alemanha. Se a gente conseguir se tornar fascista, né, a gente vai ficar aliado da Alemanha, vamos entrar no eixo, vamos lutar do lado contrário, a gente não vai lutar com os aliados, a gente vai ver como seria o mundo com uma vitória dos fascistas. A gente vai tentar tornar o mundo uma maioria fascista. Esse é o objetivo do nosso jogo aqui. Então estou designando aqui determinadas tropas para os seus exércitos. Cada exército, cada general consegue controlar, comandar suas tropas até 24 tropas. Se você passar de 24 tropas para o general guiar, ele fica diminui as propriedades de comando dele. Digamos que ele diminui os atributos de comando do general. Porque cada general dá um certo adjetivo à tropa, uma melhoria, a gente pode dizer assim. Então reduziria bastante essas melhorias se você excedesse o número de tropas desse general. Então a gente vai colocar aqui. A gente basicamente, o objetivo desse jogo aqui, a gente vai tentar criar a cortina de ferro antecipadamente, só que de forma de conquista, né? De forma de conquista fascista ainda por cima. A gente vai colocar uma União Soviética fascista. A gente vai tirar o Stalin do poder, coisa que vai ser um pouquinho complicadinha, mas a gente vai tentar tirar o Stalin do poder. Transformar a União das Repúblicas Soviéticas em um estado fascista e aliado a Hitler. Você vê que loucura?
Isso aqui é essa parte de designar tropas é uma parte mais chatinha, mais técnica do jogo, que você tem que ir selecionando cada tropa e alocando cada um no seu exército. Tem gente eu já vi alguns caras jogando, algumas lives, que os caras colocam tropas assim de determinado, tipo cada tropa igual, tipo os montanhistas coloca com os montanhistas, o da infantaria com o da infantaria, o dos tanques com a infantaria de tanques e se deixa tudo separadinho. Eu, no caso, eu não consigo jogar assim. Eu não sei se eu sou um noob, um iniciante e não consegue jogar desse jeito ou é porque é melhor. Porque eu acho melhor jogar Hearts of Iron 4 assim, selecionando as tropas e alocando elas num determinado exército sem precisar colocar cada um em seu determinado exércitozinhos assim, separadinhos, bonitinhos. Que eu acho que fica mais difícil de controlar na hora, porque fica algumas tropas fortes, outras não tão fortes, mas cada um tem seu jeito de jogar, né? Esse aqui é o meu. Caso você venha jogar alguma vez, você vai ter o seu modo de jogo aí, seu determinado jeito de jogar. A gente está com uma dificuldade aqui de separar as tropas, porque a União Soviética, se uma coisa que a União Soviética tem, é mão de obra. Meus amigos, é o exército mais vasto que tem no mundo, é a União Soviética, isso sem dúvida. Você já começa o jogo com esse tanto de tropa aqui, não tão preparados, né, com poucos suprimentos, mas você já começa sem precisar treinar. Basicamente, você vai ter que treinar assim de forma pontual depois, porque vai acabar sendo mortos algumas das suas tropas, mas você já começa o jogo assim bem preparado e com bastantes exércitos. E é meio que uma vitória antecipada já. Quando você tem bastante tropa nesse jogo, quando você já o que manda é as tropas, né? A mão de obra. Se você tem bastante tropa, o jogo tá ganho. A União Soviética tem isso de sobra. Vamos selecionar esses soldados aqui. Soldados que estão numa fronteira leste. Estão fazendo fronteira com qual país? Estão fazendo fronteira com Xinjiang. Xinjiang ela tem uma história bem interessante, que Xinjiang era uma península da China, uma península rebelde da China. Tem uma história bem interessante. Até que seria interessante eu contar ela aqui no canal, se vocês quisessem. Vou unir esses dois exércitos para ficar 24. Sim. Essas aqui são as tropas de proteção da Ásia que fazem fronteira com o Japão. Coisa que é bastante perigoso, que o Japão, aqui tem poucas tropas, o Japão pode atacar a gente a qualquer momento. Porque a gente está sem o foco histórico, né? Se a gente tivesse com o foco histórico ligado, a gente com certeza não seria atacado pelo Japão, né? Mas como está desligado, a gente pode ser atacado pelo Japão a qualquer momento. Eu vou pegar essa tropa aqui e vou enviar ela. Não, eu vou deixar ela aqui mesmo. Vou deixar eles onde eles estão. E aqui está dizendo que a gente está sem recursos suficientes para continuar a produção. Eu vou destravar o jogo e vou ver o que acontece aqui. Dá uma iniciada. Vou ver o que acontece com esses recursos. Se eles dão uma melhorada ou se a gente ainda está necessitado de recursos.
Vou dar uma acelerada no jogo, porque nesse começo a gente não tem tanta coisa assim para ficar atento, porque a gente só está basicamente construindo o país, infraestrutura, pesquisa, exércitos e tudo mais. Então não tem a necessidade de ficar com o jogo bem lento. A gente pode dar uma acelerada. Deixa eu ver, ainda tá precisando de 3 pneus, mas tá precisando de pneu para caminhões, sim, para caminhões. Vamos ver se mudou a nossa necessidade. Se a nossa necessidade deu uma amenizada. A gente está produzindo. Nossa senhora. Tá lascada a União Soviética mesmo, ó. A gente está precisando aqui. A quinta coluna. Isso aqui é praticamente os eventos do que vai acontecer das purgas, que diz que Zinoviev e sua gangue ainda estão em contato com Trotsky. É aquele lado de perseguição do Stalin, né? Perseguição de Stalin a Trotsky na época. Bem interessante. Esse jogo é bem interessante por causa disso, por causa dos focos históricos que tem durante o jogo, aparecendo contando a história da Segunda Guerra Mundial, o que levou a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, a construção de cada país. Acho que eu vou dar uma melhorada nesses suprimentos aqui, ó. Tá faltando 3 de borracha para continuar a produção. Continuar a produção de caminhões. Destravar o jogo aqui. Vamos pedir Vamos pedir borracha para os nossos futuros aliados, né? Como nossos futuros aliados são do eixo, mas os nossos futuros aliados não têm borracha também. O povo do eixo, o povo fascista não tem borracha. Então a gente vai ter que pegar do Sião. A gente não pode fortalecer os países que a gente vai lutar, porque eles vão ficando mais fortes. Então vamos fortalecer um paísinho frágil, que é muito melhor. Deixa eu ver isso aqui. Índias Orientais. Eu acho que é melhor eu comprar da Malásia Britânica. Melhor eu comprar, porque aí eu não posso perder esse 1. Se eu fosse comprar de Sião, eles só iam conseguir me dar 7. E cada comboio traz 8. Então eu estaria perdendo 1 de borracha. Então é melhor eu comprar da Malásia Britânica. Não vou perder. Não vou perder suprimento assim, né? Então vamos lá. Eu estava quase esquecendo. A gente tem que nomear os generais de cada exército. Esse exército aqui é o exército mais localizado ao norte. Eu acho que eu vou colocar. Vamos dar uma olhada aqui na nossa grade de generais. Eu não vou colocar o Georg Zhukov, ele está como general. Eu não vou colocar ele aqui porque eu vou querer transformar ele em marechal para comandar todos esses exércitos de uma vez só. Que eu prefiro ele como marechal do que ele como general. Então, o general do norte, eu vou colocar o Ivan Konev. O general daqui eu vou colocar o Rokossovski. Este outro exército eu vou colocar o Vasilevski. Aqui eu vou colocar o Nikolai Vatutin. Neste último grande exército eu vou colocar o Chaponikov.
esse grande exército, entre aspas, da Ásia, que não é tão grande, mas vai se tornar. Vou colocar o Shimoshenko. Neste outro eu vou colocar o Meretskov. E aqui eu vou colocar o general Vasily Kunetsov. Pronto, aí a gente vai declarar agora um marechal de campo para comandar todos esses exércitos. Eu ainda não consigo promover o Zhukov porque eu preciso disso aqui, eu preciso de poder de comando. E custa mais ou menos, acho que 15, se eu não me engano, 15 para promover ele a marechal. Por enquanto a gente vai ter que usar o marechal que já vem no jogo. Que é o marechal, vamos colocar como líder desses 5 maiores exércitos, porque um marechal só consegue comandar 5 exércitos também. Senão ele fica sem possibilidade de comandar. Fica naquele mesmo lance que os generais. O poder de comando dele diminui. Então eu vou colocar como comandante desse exército. Eu vou colocar esse Mikhail aqui, mas vai perder a capacidade de comandar porque durante as grandes purgas de Stalin ele vai ser provavelmente ser assassinado. Mas eu vou colocar ele aqui só porque ele é muito bom por enquanto. E o marechal desses outros exércitos da Ásia, que são pequenos, mas vão se tornar grandes logo logo, porque eu vou treinar bastante tropa para colocar aqui. O marechal vai ser o... Vamos ver. Acho que eu vou colocar o Badazione. Acho que o nome dele é esse aqui, ó, Badione. Ou Voroshilov. Mas eu vou colocar Badione. Esse aqui é muito bom. Muito interessante esse marechal, ele ajuda bastante. Apesar que os três lá têm os mesmos atributos de marechais. Agora a gente vai para a parte naval. A gente tem 1, 2, 3, 4 frotas. A gente tem 4 frotas. Essa aqui... Onde que está essa frota? Essa frota está localizada em Murmansk. Onde fica Murmansk? Aqui, Murmansk. E tem 12 navios. Essa frota está localizada em Leningrado. Já está aqui. É a nossa frota mais forte. Que eu vou colocar como capitão dessa frota. Para comandar essa frota, que é uma frota de navios capitâneas. Que são os navios grandes. Eu vou colocar esse aqui. Ou este, deixa eu ver. Acho que eu vou colocar esse Philip. Que o Philip ele tem capacidade das capitâneas aqui, em comandar couraçados. E é o que a gente precisa nessa frota. Esses de observações aqui eu vou colocar o almirante Arseny Golovkov. É que eu escolhi um bom país, né? Para ler o nome dos generais, pelo amor de Deus. Esse almirante dessa frota está localizado na Crimeia. Na Crimeia, eles têm esses submarinos. Eu vou colocar o Sergei Gorskov para comandar aquela frota. A frota do Pacífico, que está em Vladivostok, eu vou colocar o Vladimir Kasatonov, que ele é muito bom no lance dos submarinos, que é a maioria lá no caso, são submarinos. E tem 2 destroyers que eu vou ter que dar uma fortalecida nessa frota. Tá passando o tempo. O tempo nesse jogo é bem demorado. Se vocês forem jogar, vocês vão ter que ter bastante paciência para jogar esse jogo.
Aqui tá juntando, aqui tá juntando poder político, que o poder político ele serve para você, vamos dizer assim, para você arrumar o seu governo, para você colocar os seus conselheiros que ajudam em determinada parte do seu governo, em determinado, vamos dizer assim, determinada. Eu vou mostrar para vocês que é mais fácil do que falar. No caso, esse aqui é o Nikolai Vonezensky. Ele o ajuda na indústria e cada um ajuda em determinada coisa. Então, o que a gente vai focar daqui a um tempo, quando a gente juntar a quantidade necessária, a gente vai colocar no governo esse cara aqui, o Konstantin Rodzavetsky. Eu não consigo ler tão certo o nome dele, mas é esse aqui. Ele vai aumentar o apoio diário ao fascismo em 0,10 pontos, que é o que a gente precisa para tirar o Stalin do poder. Então, por enquanto, a gente não tem muita coisa para fazer. A gente só pode esperar, dar uma pontuada ali no poder político. E eu acho que. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver se dá pra gente justificar o objetivo de guerra contra a Finlândia. Porque eu vou ser assim, eu vou ser uma nação agressiva. Eu vou querer atacar todos os países disponíveis para eu tentar tomar boa parte da Europa fazendo a cortina de ferro, que é o nosso objetivo inicial, fazer a cortina de ferro na Europa de forma antecipada e por conquista. Então a gente vai declarar guerra à Finlândia primeiramente. A gente precisa justificar um objetivo de guerra antes disso, que demora um pouco. Uma justificativa de guerra, ela demora mais ou menos um grande tempo e tudo depende de como tá isso aqui, a estabilidade mundial. A escala tá zero. A tensão mundial tá zero. Ninguém tá fazendo nada contra ninguém. Então, vai demorar bastante essa justificativa de guerra contra a Finlândia. Mas já que a União Soviética é uma nação comunista, então ela é uma ditadura, obviamente. Então ela não precisa do parlamento para declarar guerra em nada. Então a gente vai olhar aqui no mapa de recursos. Qual que é o lado que tem mais recursos? Qual que é LAP. Eu vou colocar justificativa de conquista para conquistar a Finlândia, a península de Lap. E a gente tem que ficar de olho se nenhum país, porque a gente está mal das pernas agora, a gente tem que ficar de olho se nenhum país vem tentar ajudar a Finlândia. Coisa que eu acho que não, porque a Finlândia não tem aliado nenhum e eles são mais ou menos neutros na política internacional, então a gente vai declarar guerra à Finlândia, logo menos. E já abriu aqui o que eu já sabia que ia acontecer, mais ou menos. Ó, gerou 4% de tensão mundial. E aqui está esse martelinho, decisões disponíveis. O que aconteceu? Tá aqui, ó. Decisões disponíveis é quando junta mais de 50 poder político e surge decisões que a gente pode tomar durante o jogo, que é aqui nos eventos e decisões. Aí você gasta o poder político para ter uma decisão em determinada hora do jogo. Aquela decisão que for te ajudar da melhor forma. Dá para expandir os recursos que já são gigantes na União Soviética, banir partidos, né? Instituir condições melhores para os trabalhadores, propaganda de guerra e tudo mais. Agora a gente vai ter que esperar essa declaração de guerra que vai durar quantos dias? Quantos dias que eu nem olhei. Tá em 0%, provavelmente vai ser uns 200 dias aí. Uns 200 dias para essa declaração de guerra estar pronta para a gente declarar guerra contra a Finlândia. Mas por enquanto ninguém veio atuar para ajudar a Finlândia.
começo do jogo é assim, galera. É mais detalhe, mais infraestrutura que a gente vai começando a ajeitar o país. Vamos dar uma olhada aqui se a logística está melhorando, se as necessidades do país já melhoraram. Sim, está em zero de necessidade, só que a gente está com um déficit muito alto. Estamos com um déficit de 24 mil rifles, um equipamento de infantaria, 24 mil. E vai terminar em 300 dias. 300 dias para a gente sair dessa zona vermelha. Mais de 300 dias no caso. Só que a gente vai dar uma upada nessa produção que vai diminuir a quantidade de dias. Estamos em déficit de artilharia, de caminhões, de equipamento de suporte, em tanques. Vamos ver. Isso aqui é muito importante, que é criar uma agência de espionagem. Eu já vou criar ela agora, porque quanto mais rápido você ter uma boa agência de espionagem, melhor fica o seu país. Melhor, vamos dizer assim, vai ter mais upgrades na defesa, de inteligência. O departamento de criptografia é muito importante porque você consegue, vamos dizer assim, você consegue upar uma invasão. Tipo, você vai invadir um país, você vai invadir uma nação e você consegue upar, vamos dizer assim, deixar mais fácil essa invasão. Você consegue upar todos os atributos assim do exército que já chega meio que metendo o pé na porta. Então a gente vai criar essa agência quanto mais cedo. Um símbolo que a gente vai escolher interessante para a União Soviética, a gente vai criar uma União Soviética fascista. Então a gente não deve colocar a foice e o martelo mais no nosso estandarte, porque a gente vai ser fascista e o fascismo não combina com esse emblema do comunismo. Então eu pensei em colocar essa águia aqui, porque o fascismo, né, todo esse lance de águia lá da Alemanha, dos nazistas, né, que gostam tanto da águia, pensei em colocar a águia como símbolo da nossa agência de espionagem. Eu não vou colocar, será que dá para alterar? Eu não vou colocar NKVD. Ou eu vou deixar NKVD? Vou deixar NKVD, vou escolher esse símbolo aqui, a águiazinha, e vou criar a nossa agência de inteligência da União Soviética. Vai demorar 30 dias, mais ou menos. Coisa rápida. Que nenhum país tem agência ainda. No mapa não aparece nenhum país com agência de inteligência. Vamos ver como que está. Isso aqui, 3%. Vai demorar demais. Vai demorar pra caramba essa justificativa de guerra. Mas eu quero começá-lo o quanto mais rápido possível, porque... Eu quero começar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido, melhor é, porque o nosso objetivo é bem complicado. Então, quanto mais a gente surpreender os países que ainda estão fracos, igual a gente, quanto mais a gente surpreender eles, a gente consegue conquistar eles com mais facilidade. Então, é o que eu estou fazendo nesse exato momento. A gente precisa, deixa eu ver, pesquisa, está quase terminando a pesquisa de engenharia mecatrônica. E eu vou melhorar também umas certas partes aqui do nosso governo. Não só do nosso governo, mas também de leis. Começando por isso aqui, ó, economia civil. A economia civil, ela destrói tudo, tudo de ruim, porque você tem tudo péssimo. Custa mais caro para converter fábrica militar em fábrica civil.